Quem ajuda a gente a entender um pouco esse cenário, esse número e o que vem impactando a confiança do consumidor brasileiro é Ana Carolina Gouveia, pesquisadora do FGV IBRE. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana. Prazer ter você aqui. Olá, bom dia. Prazer é meu. Ana, eu queria começar entendendo exatamente os motivos que impactam exatamente esse índice de confiança, pensando principalmente nesse recuo bastante significativo do indicador de situação financeira atual da família, né? Uma queda de 2,1 pontos. Primeiro, eu queria entender exatamente o que baseia essa queda e se você pudesse explicar também, por gentileza, o que os pontos significam, né? O que significa cada patamar e cada um recuo de 2 pontos, por exemplo, né? De mais de 2 pontos. Perfeito. O índice de confiança do consumidor ele é formado por indicadores que avaliam a situação econômica atual da economia e das finanças e também pela percepção futura que o consumidor tem com relação à sua própria situação financeira ou com relação à situação econômica do país. A importância do índice é que a gente consegue entender se o consumidor está mais otimista ou pessimista com relação à economia, e isso vai impactar o consumo e a participação desse consumidor na economia de forma ativa. No mês, a gente teve uma queda de 0,8 pontos em junho, né? Depois de uma alta de 3 meses consecutivos. Então, essa queda ela pode ser vista como uma acomodação dos resultados anteriores e ela foi impulsionada tanto pelo indicador que avalia a situação do presente, quanto o indicador que avalia as expectativas futuras. Esse indicador, ele gira, quando ele está girando ali em torno dos 100 pontos, significa que o indicador está num nível, a confiança do consumidor ele está em nível neutro, nível moderado. Ou seja, o consumidor ele não está nem tão otimista com a economia, nem exatamente tão pessimista. Quando a gente está muito abaixo, ali na faixa dos 90 pontos, o consumidor ele já está mais pessimista e está avaliando a economia como um momento desfavorável para ele consumir, para ele investir. E no momento a gente, por exemplo, está na faixa dos 80 pontos, que é um consumidor muito pessimista. E esse indicador, ele mostra, né, que o consumidor ele já vinha, na verdade, bastante pessimista historicamente, né, nos últimos anos, mas agora ele piorou, né? E quando a gente abre para olhar quais os indicadores têm impulsionado isso, o indicador de situação financeira é um dos principais que mostra aí, que impede que o consumo, a confiança desses consumidores voltem a melhorar e volte para, por exemplo, um nível de neutralidade, que não seria nem tão bom, mas também não seria nem tão ruim, como ele está hoje. E aí a gente pode interpretar, na verdade, que essa insatisfação, ela é do ponto de vista de renda ou de preço? Na realidade, é do ponto de vista da capacidade de conseguir pagar. Eu imagino que é da capacidade do consumidor de conseguir pagar suas dívidas e de consumir. Por que eu estou falando isso? Porque a gente, o consumidor hoje, o mercado de trabalho, ele está muito bom, né? A gente tem mínimas históricas de taxa de desemprego, a gente tem mensalmente o nível de renda subindo pelos consumidores, mas a gente tem uma inflação que está incomodando. Não é uma inflação muito explosiva, como a gente até já via há algum tempo atrás, mas é uma inflação que incomoda o consumidor, principalmente consumidores de faixas de renda mais baixas, que são consumidores que têm menos espaços no orçamento para poder conseguir lidar com o aumento de preços, e principalmente quando a gente olha para a inflação de alimentos, né? Porém, o pior cenário que eu vejo aqui do consumidor é a sua situação de endividamento e de inadimplência, né? A gente tem visto que nós temos um percentual muito alto de consumidores endividados, o que está muito associado também com o cartão de crédito, né? É um percentual muito grande de consumidores que estão endividados no cartão de crédito, o que mostra também que são consumidores que estão ali ativos na economia. Porque o cartão de crédito em si, você está endividado num cartão de crédito não significa uma coisa muito ruim. O pior é quando você não consegue pagar essa dívida. E aí você está inadimplente. Então, você tem duas coisas, né? Um percentual muito elevado de consumidores endividados que acabam tendo que pegar toda parte do seu orçamento e direcionar o pagamento
dessas dívidas, e depois um outro problema, que é quando o consumidor não consegue pagar essas dívidas e ele está inadimplente. Então, eu avalio que o cenário pior agora do consumidor é essa questão financeira mesmo dele. É interessante essa leitura, né? Porque você disse anteriormente que esse índice ele vinha em uma alta sucessiva de 3 meses consecutivos, né? E agora a gente registra essa queda de 0,8 ponto nesse índice. O que estava pautando exatamente esse avanço do índice de confiança do consumidor anteriormente a essa pressão? Porque já havia uma pressão inflacionária, né? Principalmente do ponto de vista principal dos alimentos. Então já havia uma pressão inflacionária. Entender o que reverteu essa tendência? Acho que a resiliência da economia tem ajudado a manter o índice de confiança no nível que a gente está e na melhora recente que a gente viu dos últimos meses, e também o fato de uma revisão das expectativas, porque apesar da gente ter tido uma melhora nos últimos 3 meses, o consumidor ele ainda estava pessimista. Então, o que a gente pode avaliar é que aquela melhora foi, na realidade, uma redução do pessimismo, muito causado pela resiliência da economia, que se manteve, e por uma inflação que incomoda os consumidores, principalmente a inflação de alimentos, mas ela não acabou virando uma inflação explosiva, muito por conta da política monetária bastante restritiva que a gente tem no momento, que é a taxa de juros muito elevada. E aí o que eu acho que pode ter feito com que a confiança do consumidor voltasse a ficar um pouco mais pessimista, que foi a queda desse mês, está muito em cima da taxa de juros e dessa situação financeira atual das famílias, porque a gente teve mais uma alta da taxa de juros, estamos em 15% da taxa Selic, um nível de uma política monetária bastante restritiva e que acaba influenciando na percepção do consumidor para poder consumir bens mais caros, por exemplo, que exigem um parcelamento, e também acabam dificultando o consumidor de pagar suas próprias dívidas nesse contexto de endividamento muito elevado. Dá para a gente fazer alguma correlação com os programas, principalmente envolvendo a oferta de crédito do governo federal em relação a esse endividamento maior e, em paralelo, também essa piora do índice de confiança, porque há essa liberação de crédito mais barato, né, por parte do governo, e aí a gente tem esse cenário de um endividamento mais alto. Que correlação a gente pode fazer entre esses dois cenários? A gente teve um aumento de oferta de crédito, de fato, tem tido, o que mostra o que mostra que o consumidor pegou, né? Pegou crédito, né? Então você teve um aumento dessa oferta e o consumidor foi lá e conseguiu pegar o crédito, muito também porque ele gostaria de manter o padrão de vida que ele acabou assumindo, né? Quando ele consegue ter a sua renda, ou então pessoas com renda mais alta que acabam passando para ter um padrão de vida e depois não querem voltar. Então, sim, a oferta de crédito também pode ter influenciado a manter esse ritmo de avaliação dos consumidores até nos últimos 3 meses de alta. Mas agora o consumidor fica um pouco mais cauteloso, um pouco mais preocupado, porque ele já está muito endividado, né? Ele já está bastante endividado e muitos deles estão inadimplentes. Então, você tem, por outro lado, a continuidade do aumento da taxa de juros e a inflação ali que incomoda um pouco, mas não tanto. Então, o consumidor acaba ficando um pouco mais cauteloso para os próximos meses, e aí a gente consegue ver isso no nosso indicador de expectativas, porque ele reduziu também no mês de junho, e ele foi até, inclusive, influenciado pelos 2 indicadores de situação econômica local, ou seja, o consumidor começa a reavaliar aí o cenário para frente com relação a essa taxa de juros que se mantém muito elevada e ele está muito endividado, mesmo pegando esse crédito que está sendo ofertado, e o indicador de compras de bens duráveis também caiu. É outro sinalizador de cautela do consumo do consumidor, porque esse é um indicador que busca antecipar o consumo, compras de bens que são mais caros, que dependem da taxa de juros. Então, esses indicadores que estão voltados para o futuro mostram aí essa cautela do consumidor para poder avaliar para ter a sua avaliação para o futuro, né, com relação à economia.
E é muito interessante, né, no quanto a economia ela é uma ciência humana, até porque você citava, né, os dados de crescimento bastante expressivos que o Brasil teve nos últimos anos e a perspectiva, inclusive, né, oficial por parte do Ministério da Fazenda de um crescimento econômico menor esse ano. Ah, até, evidentemente, também pelo cenário de juros elevados, né? O que correlação a gente pode fazer entre os dados oficiais e exatamente essa percepção do consumidor? Isso é realmente muito interessante a gente fazer essa correlação do que dizem os números e aquilo que sente a população na pele, né? Sim, os índices de confiança, eles são índices qualitativos, né? Então, eles tendem a medir o sentimento do consumidor com relação à economia de forma rápida, de forma um pouco mais rápida, inclusive, do que, por exemplo, os resultados do PIB, que saem a cada trimestre e tudo mais, que seria... a confiança ela está muito ligada à parte do consumo, né? Que é quando o consumidor está ali confiante para poder consumir, para poder investir, para poder participar da economia. Então, tem uma correlação. Esses indicadores de tendência, o indicador de confiança do consumidor, ele tende a antecipar o que está acontecendo na atividade econômica por parte da visão dos consumidores. Então, o que os consumidores estão dizendo agora é que quando a gente olha desde a virada do ano, apesar da gente ter tido uma alta de uma alta de 3 meses seguidos, a gente tem uma piora agora, mas quando a gente traça da onde a gente saiu lá de novembro para agora, a gente teve uma queda. Então, na verdade, a confiança está sinalizando uma desaceleração, possivelmente que vai acontecer em 2025 no consumo dos consumidores e aí acaba refletindo na atividade. Pois é, e aí falando exatamente do índice de expectativas, né, uma variação negativa de 0,4 ponto, num patamar agora de 88,7 pontos no mês de junho. Você citou, né, exatamente principalmente o cenário de juros restritivo e a situação, evidentemente, também econômica das famílias. Mas o que eu queria entender de novo, essa tradução dos pontos em patamares, né? O que significa esse índice de expectativas num patamar de 88,7 pontos em junho e o que isso indica dessa leitura exatamente para o futuro? Seria sobre a sua própria situação financeira, sobre a comunidade, sobre o país? 88 pontos significa que o consumidor está muito pessimista para o futuro. Se a gente estivesse na faixa dos 90 pontos, ele estaria pessimista, e se a gente estivesse na faixa dos 100 pontos, ele estaria neutro com relação ao futuro. E quando a gente está acima dos 100 pontos, é um consumidor otimista, é um consumidor que vai consumir, um consumidor que vai investir, que vai atuar mais ativamente na economia. Já o consumidor que gira, o nosso indicador que gira em 88 pontos, ele está sinalizando que o consumidor está cauteloso, está muito pessimista. Então, ele vai deixar de consumir, ele vai pensar 2 vezes se ele vai consumir ou se ele vai investir também, né? Então, isso sinaliza que o consumidor está bastante pessimista no momento. Eu esqueci a sua outra pergunta só que você fez. Não, eu perguntei, na verdade, o que significava esse patamar e também o que isso sinaliza, se é uma preocupação com o meu próprio bolso, por exemplo, o bolso do consumidor, com a situação da minha comunidade, né, como você colocou, ou do país. Existem essas correlações também entre esses dados, é isso? Sim, na verdade, quando a gente pergunta para o consumidor, faz as perguntas para o consumidor, a gente pergunta questões com relação à sua própria, com as suas próprias finanças, então com o seu próprio orçamento doméstico e também com a sua percepção para a economia local dele. Então, essa avaliação, ela reflete tudo isso, ela reflete mesmo o sentimento do consumidor com relação à economia como um todo e também com relação a qual o seu papel dentro da economia, se ele está conseguindo consumir, se ele está conseguindo investir, ou se ele não está conseguindo, se ele está direcionando todo o recurso que ele tem para poder pagar dívidas. Então, engloba tudo isso. Certo. Conversei aqui com Ana Carolina Gouveia, que é pesquisadora do FGV IBRE. Muito obrigado pela sua disponibilidade, por esse papo. Sei que as portas estão sempre abertas aqui no Money. Obrigada a vocês. Boa tarde. Boa tarde.